Tudo bom, pessoal? Dando prosseguimento então ao nosso curso, nossa matéria de entelagem, né? Entrando agora no escopo aí no tópico falando sobre a parte de colocação das fitas. As emendas costuradas, bordas superpostas, nervuras costuradas, com cordéis ou cabeças ainda de parafusos, devem ser cobertas com fita de superfície, tendo as bordas ainda picotadas. Utilizamos fita de superfície que tem as mesmas características do tecido usado no revestimento. Para aplicar a fita, primeiro aplicamos uma camada de dope, seguida imediatamente da fita. Pressionando a fita na camada de dope, retiramos as bolhas de ar e aplicamos uma camada de dope sobre a superfície da fita. Ou seja, esse sanduíche aí, né? Esse misto entre a fita e a aplicação também do dope. Mais uma vez aí, né? Dando o exemplo de uma superfície ainda que metálica recoberta com a parte de tecido, sendo revestida aí com a parte dos tecidos. As asas podem ser revestidas com tecidos pelo método envelope, cobertura ou uma combinação de ambos. O método envelope, ele é o preferido e deverá ser usado sempre que for possível. O método de envelope para o revestimento de asas, ele consiste em costurar juntas várias larguras do tecido com dimensões definidas e, em seguida, uma emenda no sentido de envergadura da asa para fazer o envelope ou a manga, no sentido aí tanto de borda de ataque quanto de perfil da asa. A vantagem do método envelope é que praticamente toda a costura é a máquina. E se consegue uma enorme economia de trabalho na fixação do revestimento, ou seja, você vai ganhar muito aí em tempo também. O envelope é puxado sobre as asas e a abertura é fechada por uma costura manual. Quando o envelope é usado no reparo de uma porção de superfície, a extremidade do tecido deve estender-se 3 polegadas além da nervura adjacente aí, sobressalente. Mais um exemplo aí, tanto da parte de fuselagem, né, coberta, empenagem, e das asas também com revestimento de pano. Se o envelope estiver nas dimensões adequadas, ele vai se ajustar à asa. Quando possível, a emenda no sentido de envergadura deverá ser colocada ao longo do bordo de fuga. No método de cobertura, várias larguras de tecido são costuradas juntas à máquina e colocadas sobre a asa com uma emenda costurada à mão no sentido da envergadura e ao longo do bordo de fuga. Muito cuidado tem que ser tomado para aplicar uma tensão igual em toda a superfície. Muita atenção, muito cuidado sobre isso. Na combinação de métodos, devemos usar o método de envelope tanto quanto possível e o método de cobertura para o revestimento remanescente. Esse método é aplicável para asas com obstrução ou recesso que impeçam a total aplicação de um envelope. Após o revestimento ter sido costurado no lugar esticado, uma fita reforçadora que tenha no mínimo a largura da tira de reforço da nervura da asa tem que ser colocada sobre cada nervura. E o tecido do revestimento vai ser amarrado em cada uma delas. Exceto em asas muito grossas, muito espessas, o cordel de amarração deve passar completamente em volta da nervura nessas asas. Somente as tiras de reforço de baixo e superiores da nervura vão ser individualmente amarradas. Ao amarrar qualquer revestimento de uma asa, o cordel deverá ser mantido tão próximo quanto for possível da tira de reforço da nervura. De que maneira? Enfiando-se a agulha bem junto ainda aí à tira. A nervura não pode ter qualquer aspereza ou borda cortante em contato com o cordel, ou ele vai acabar sendo cortado, ele vai se romper. Cada vez que o cordel envolver a nervura, será dado um nó e o próximo ponto será feito a uma especificada distância. Essa amarração vai ser a chamada de lardagem. A fim de evitar uma supertensão na lardagem, vai ser necessário espaçar os pontos em uma distância determinada, que vai depender do limite da velocidade da aeronave, conforme havíamos começado. A gente já tem conversado há um tempo, tanto do limite de velocidade quanto também a parte de peso, mas muito mais do limite de velocidade.
Por causa do impacto adicional causado pelo fluxo de ar da hélice, os pontos de lardagem devem estar mais próximos em todas as nervuras contidas na direção do fluxo da hélice. O espaçamento dos pontos não deverá exceder ao existente na cobertura original da aeronave. Os orifícios de passagem dos cordéis da lardagem devem ser colocados o mais próximo possível das tiras de reforço das nervuras para minimizar a tendência do cordel de rasgar a tela. Todos os cordéis de lardagem devem ser encerados levemente com cera de abelha, cera virgem, para proteção. Tiras aí anti-rasgos. Nas aeronaves de velocidade bem alta, dificuldades são frequentemente experimentadas como o rompimento da lardagem ou com o rasgo do tecido do revestimento devido ao fluxo de ar da hélice, ou seja, um problema que a gente já até conversou recentemente. Em aeronaves com limite de velocidade acima de 250 milhas por hora, tiras anti-rasgo são recomendadas sob as tiras de reforço da superfície superior e inferior das asas, na direção do fluxo de ar da hélice, ou seja, vai ser necessária essa tira a fim de que se evite o rompimento, a fim de que se evite que o tecido rasgue, venha se romper nesses pontos, principalmente nos pontos que sofram aí com a hélice, o sopro, né, de ar da hélice. Onde as tiras anti-rasgo são usadas tanto na superfície superior como na inferior, elas devem ser estendidas continuamente em direção ao bordo de ataque, contorná-lo e seguir em direção ao bordo de fuga. Onde as tiras são usadas somente na superfície superior, devemos estendê-las em direção ao bordo de ataque para contorná-lo e avançar na parte inferior até a longarina dianteira. Para essa finalidade, o espaço da asa que sofre os efeitos do fluxo de ar da hélice deverá ser considerado como sendo igual ao diâmetro da hélice e mais o espaço de uma nervura extra de cada lado, para se fazer essa matemática exata para que a gente possa colocar as tiras anti-rasgo nos pontos pré-determinados corretos. As tiras anti-rasgo devem ser do mesmo material usado no revestimento e devem ter uma largura suficiente para cobrir em ambos os lados a tira de reforço da lardagem. Colocamos as tiras aplicando DOP na parte do revestimento que será coberto por elas e após a colocação aplicamos DOP sobre as tiras, ou seja, tanto na parte da lardagem quanto no final também, após a aplicação da tira, nós vamos também novamente aplicar aí o DOP. Ambas as superfícies do tecido do revestimento das asas e superfície de controle devem ser presas às nervuras por cordéis, ou seja, fios de lardagem, ou algum outro método originalmente aprovado para a aeronave. Todas as bordas agudas contra as quais os fios de lardagem possam atritar devem ser protegidas com fitas para evitar a abrasão dos cordéis. Pontas individuais do cordel deverão ser unidas pelo nó. Ou seja, pontas individuais dos cordéis não podem ficar soltas, elas têm que ser unidas com o nó específico. É claro, esse nó aí é um exemplo de nó entrelaçado, e no manual da máquina vai prever esse tipo aí de nó, como que vai ser realizado, de que maneira que deverá ser feito. O nó quadrado comum, que tem uma fraca resistência ao deslizamento, não deve ser usado para unir pedaço de cordel, muito perigoso. O maior cuidado deve ser tomado para garantir uma tensão uniforme e segura em todos os pontos da amarração. A amarração da nervura, onde vai a nossa lardagem, né? Normalmente é indicada no bordo de ataque, em direção ao bordo de fuga. Se o bordo de ataque é coberto com compensado ou metal, a lardagem deverá começar imediatamente após essas coberturas, seja de metal ou seja de madeira. A lardagem de volta dupla, ilustrada na figura à frente, representa o método para obter a maior resistência possível com a lardagem padrão simples. Quando usando de volta dupla, o nó tee-off é feito pelo método mostrado na figura 3.6. Ou seja, se for dessa maneira, o tee-off vai ser realizado conforme estiver previsto. Isso aqui é somente um exemplo, mas no manual da aeronave também vai conter. E na 3.9, o ponto inicial de lardagem tem toda a recomendação no caso da nervura, como que vai ser realizada essa lardagem, aonde vai ser feito determinado tipo de nó, seja na parte superior ou inferior, principalmente se a nervura estiver sendo recoberta com madeira ou com metal, vem bem específico
dizendo de que maneira que vai ser feito, de onde para onde, ó, do bordo de ataque para o bordo de fuga, parte frontal para a parte traseira, onde que vai ser feito o nó de lardagem, se vai ser somente único ou se vai ser duplo. Tudo isso vai estar especificado, inclusive de acordo também com o padrão aí do fabricante. Nós tee-off. Todos os pontos, exceto o primeiro, devem ser do tipo tee-off, usando-se o nó padrão para a amarração da nervura da figura 3.5. Esse nó é localizado na borda da faixa de reforço da figura 3.9. Os nós situados no topo das tiras de reforço estão sujeitos a um desgaste maior e também tem efeitos adversos sobre a aerodinâmica do aerofólio. Ele dando um exemplo de como é que vai ser o nó de lardagem padrão, qual que tem que ser utilizado, o simples, o duplo ou o tee-off, na parte superior, na parte inferior, em se tratando de nervura. Os nós tee-off normalmente são usados na superfície inferior de aeronave de asa baixa e na superfície superior de aeronave de asa alta, para melhorar o acabamento então das superfícies, ou seja, na parte de baixo das aeronaves de asa baixa, na parte superior das aeronaves de asa alta, nós vamos utilizar o nó tee-off. Mais uma vez aí a nossa figura 3.9. A localização de nó depende da localização original definida pelo fabricante. É aquela velha máxima que a gente sempre tem conversado. Na verdade, a gente não inventa nada. O serviço realizado, ele já foi pré-determinado, ele foi orientado pelo fabricante. Ele sempre vai dizer ali, de fato, como vai ser realizado, como deve ser, se vai ter na parte superior, inferior, simples, duplo e a nomenclatura da junção. Ele sempre vai trabalhar assim como ele faz a recomendação de uma troca, de um filtro de óleo, qual que tem que ser a espessura do cabo de comando em qual local, qual é a tensão do cabo de comando. Também vai ter essa especificação. Se essa informação não estiver disponível, da localização original definida pelo fabricante do nó tee-off, consideramos o posicionamento do nó onde houver um mínimo efeito sobre a aerodinâmica do aerofólio. O nó seine permite a possibilidade de tensão inadequada, comprometendo assim o formato e reduzindo enormemente a eficiência e não deve ser utilizado como último ponto, ou seja, como tee-off. O nó tee-off, como último ponto, é preso com um meio puxão adicional. De maneira alguma, os nós tee-off são puxados para trás. Perdão, calma. Deu uma voltada aqui. A televisão sempre me testando. São puxados para trás, de maneira nenhuma eles vão ser puxados para trás, através das aberturas das laçadas de lardagem. Revestimento de fuselagem. As fuselagens são revestidas tanto pelo método envelope ou cobertura, semelhantes aos métodos descritos para revestimento das asas. No primeiro método, várias seções de tecido são unidas por costura à máquina. No primeiro método, diversos vão ser recobertos de acordo com a costura previamente já realizada na máquina, ou seja, poupando também tempo, para formar uma vestimenta que vai se ajustar perfeitamente quando esticada sobre o final da fuselagem. Agora tratando especificamente da parte de fuselagem. Quando o revestimento estiver colocado, todas as costuras devem ser alinhadas paralelamente com os elementos da fuselagem. No método cobertura, todas as costuras são feitas à máquina, exceto uma costura final longitudinal ao longo do centro ventral aí da nossa fuselagem. Uns também conhecem aí como charuto, né? Em alguns casos, o revestimento é posto sobre 2 ou 3 seções e costurados à mão na própria fuselagem. Todas as costuras devem correr de proa a popa. A amarração do tecido também é necessária em fuselagens e naquelas em que as longarinas e nervuras modelem o tecido em curvatura. Então, assim como também existe a necessidade de amarração nas asas, também vai haver essa especificidade nas fuselagens. No último caso, o tecido deve ser amarrado nas longarinas em intervalos. O método de prender o tecido na fuselagem deve ser, no mínimo, equivalente em resistência e integridade ao usado pelo fabricante da aeronave. Abertura de janela de inspeção, pontos de drenagem e ventilação. Bom, bem sabemos, né, que a máquina ela possui algumas carenagens que servem de janela para ponto de inspeção, para que a gente possa ter fácil acesso, para que possamos realizar, inclusive, inspeções diárias, conferências de níveis de fluidos hidráulicos, fluido, inclusive, também do motor. E tampas de inspeção, que são algumas tampas que possuem parafusos, que nós chamamos os disus,
em que eles podem ser removidos com o quarto de voltas e reinseridos também com o quarto de volta. Isso vai otimizar, vai nos poupar tempo, principalmente em locais onde nós vamos ter que ter acesso de maneira constante. Seja inspeção de 50, de 100 horas, a gente vai estar acessando para poder fazer a inspeção visual. Pelo menos a inspeção visual e algumas inspeções também posteriores, como de retoque de lubrificante, conferência de torque. Esse copinho aqui é o copinho específico onde a gente vai realizar para drenar diariamente a aeronave. Por quê? Porque a aeronave ela dispõe de combustível que ela utiliza pode ser contaminado, principalmente se a aeronave dormir no tempo, se a aeronave ela pernoitar no meio ambiente, pode ser que ou algum tipo de descuido ou até mesmo a borracha de vedação do tanque na parte superior da asa que não esteja vedando 100%, a água vai poder entrar no tanque de combustível da aeronave. E a água, por ser mais pesada que o combustível, a água ela vai para o ponto mais baixo. Então, é rotina, diariamente, nós drenarmos aí no ponto mais baixo da aeronave para que, caso tenha alguma coisa de água, a gente possa drenar. Por que é tão importante tirar água? Porque o sistema de combustível pode ser contaminado, certo? Micro-organismos, bactérias podem vir a sobreviver, morar na água e se alimentar dos hidrocarbonetos que são presentes no combustível da aeronave. E esses hidrocarbonetos aí, essas bactérias vai formando ali essa miscigenação, um lodo, uma lama, onde que quando não se tem o controle devido da parte de contaminação do combustível da máquina, pode passar essa sujeira, pode chegar nos bicos injetores e pode até mesmo chegar a causar um apagamento de motor. Aqui um exemplo de um dreno localizado numa parte bem baixa aqui da aeronave, que vai ser a parte onde, por vezes, a gente vai utilizar o nosso copinho aqui para realizar a parte de drenagem. O interior de seções cobertas e ventilado ventilado e drenado para prevenir acúmulo de umidade e danos à estrutura. Orifícios de ventilação e drenagem são munidos de bordas reforçadas com plásticos, alumínio ou arruelas de reforço de latão, grumetes. Essas arruelas são aplicadas com DOP sobre a superfície de tecido, onde a umidade pode ser acumulada. É usual a colocação de uma dessas arruelas de reforço em cada lado de uma nervura na parte de baixo da borda. Essas arruelas aí de reforço são também colocadas nos pontos mais baixos da drenagem das asas, ailerons, fuselagens e empenagens para propiciar completo escoamento. Grumetes plásticos existem tanto na forma de arruela circular e fina como em forma aerodinâmica. São colados com DOP na cobertura de tecido imediatamente após a fita de superfície ser aplicada. Os de forma aerodinâmica normalmente são instalados com abertura na direção do bordo de fuga das superfícies. Nós temos aí o tipo tanto o grumete metálico como o de plástico para a linha de fluxo, ou ainda aí o grumete também puripiamente plástico. Os grumetes de alumínio e latão também são mostrados na figura 312, são montados nos remendos de tecido, tanto redondos quanto quadrados. As bordas do remendo são picotadas para propiciar melhor adesão. A montagem do remendo é aplicada com DOP no revestimento depois da fita ser aplicada na superfície. E janelas de inspeção e orifícios de acesso são abertas em todas as superfícies, tanto cobertas com metal ou tecido. Uma maneira de prover essas aberturas em superfícies cobertas com tecido é colar um emendo com zíper no local desejado, facilitando assim na hora que for necessário realizar uma inspeção naquele local. Um outro método de inspeção para superfície de metal ou tela é instalar uma armação no interior da asa, de modo que uma placa de cobertura possa ser fixada por parafusos. Essas armações são construídas dentro de estrutura em qualquer lugar em que haja acesso, onde orifícios de inspeção sejam de fato necessários. Reparos em geral de coberturas de tecido. Reparar superfícies cobertas com tecido é o mesmo que recuperar a resistência original do tecido, voltando a ficar distendido como antes. O tipo de técnica para reparo a ser utilizado vai depender do tamanho e localização do dano, bem como da velocidade da aeronave. Quando recobrindo o tecido de superfície de controle, especialmente em aeronaves de alto desempenho, os reparos não devem envolver a adição de peso atrás da linha da articulação. A adição de peso
perturba o balanceamento estático e dinâmico da superfície. Alguns pequenos cortes aí, ou rasgos, são reparados costurando-se as bordas juntas e colando com dope um remendo sobre a área. O ponto baseball é empregado no reparo de rasgos. O tipo ilustrado na 313 permite que as bordas danificadas sejam puxadas para a posição original, permitindo então que um reparo bem esticado, um reparo bem homogêneo seja realizado. O primeiro ponto começa com a inserção de agulha pelo lado de baixo. Todos os pontos subsequentes são feitos inserindo-se a agulha pelo topo contrário, de tal modo que o local exato para fazer o ponto seja mais precisamente localizado. Tipo aí do ponto aí, baseball, como ele tinha aí reportado. As bordas são costuradas juntas, usando-se uma linha adequada. O último ponto é ancorado com o nó sem modificado. Os pontos não devem ter mais do que 1/4 de polegada de distância e deve ficar 1/4 de polegada para dentro da cobertura. Devemos cortar 2 remendos de tamanho suficiente para cobrir o rasgo, estendendo-se no mínimo 1,5 polegada, além do rasgo em todas as direções. O tecido usado deve ser no mínimo tão bom quanto o tecido original e as bordas do remendo devem ser picotadas ou esfiapadas cerca de 1/4 de polegada em todos os lados. Isso aqui não é para decorar, é a título de conhecimento, até porque quando for necessária a realização dos serviços vai estar no manual do fabricante. Um remendo é saturado com thinner ou acetone colocado sobre o rasgo costurado para remover o acabamento anterior. Esse remendo é ocasionalmente umedecido com um pincel até que todo o recobrimento antigo amoleça o suficiente para ser removido com uma espátula. Ou seja, na parte de reparo de rasgos, como ele vai descrever aqui, também consta na apostila, é uma parte bem técnica, bem artesanal, que é lógico, não é para ser decorado, até porque a gente não tem que decorar, a gente tem que saber aonde as coisas se encontram para poder consultar. Um remendo é saturado com thinner ou acetona, é aplicado uma camada de dope para esticar o segundo remendo e também na área do qual o acabamento foi removido. Já não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de característico de remendo sendo realizado tanto com fita quanto com a parte do tecido sendo utilizado também com dope. Enquanto ainda úmido, esse remendo é aplicado para cobertura e alisado para ficar livre de bolhas de ar. Sucessivas camadas de dope transparente e pigmentado são aplicadas até que a superfície remendada tenha alcançado a mesma tensão e aparência da superfície original do redor. Ou seja, muito obrigado por quem conseguiu me acompanhar até aqui. Eu sei que é bem maçante esse conteúdo. É um conteúdo, o tanto também já tem um tempo aí, mas a gente tem que passar. Ele está previsto pelo nosso conteúdo, pelo nosso cronograma e pela paciência de vocês. Muito obrigado e até a próxima.